Vamos lá, pessoal. Outra parte muito importante que eu quero que vocês entendam é que em muitas empresas vocês vão ter que fazer algumas apresentações personalizadas. Como assim, Ivan? Personalizadas? Porque tem coisas que eu vou dar um exemplo. A CIPA, em alguns lugares, ela se repete, principalmente quem é indicado pela empresa. Então você vai ter que criar apresentações diferentes por causa disso, porque a CIPA às vezes se repete muito e você precisa trazer algo relevante. Também vai ter que criar algumas apresentações personalizadas por causa dos riscos específicos que existem naquela determinada empresa. Ou seja, em algumas vezes você vai ter que criar alguma apresentação personalizada. E é exatamente essa apresentação que eu quero passar para vocês. De uma apresentação personalizada que eu tive que fazer para uma empresa. Só isso aqui que eu vou passar para vocês pode render 8 horas de treinamento, ok? Foi exatamente isso que eu fiz. Essa apresentação rendeu 8 horas de treinamento dentro de uma empresa. Ivan, mas tudo que tiver aqui vai dar para utilizar? Talvez não, ok? Mas você pode usar a maioria das coisas que eu passar aqui para você. Então, essa aqui é a empresa a qual eu prestei o serviço e que eu acabei entregando dentro de uma outra empresa, que é a Sensat, a qual é a empresa que eu sou parceiro. Gente, nessa empresa eu comecei fazendo uma coisa diferente, fazendo, por exemplo, uma dinâmica. Então eu comecei fazendo uma dinâmica, porque tinha problemas de liderança, interação, comunicação. Então a dinâmica da teia da amizade consiste basicamente em você pegar os colaboradores, mandar fazer um círculo. Você pega um novelo de lã, a barbante, cordinha, que dê para que cada pessoa segure a cordinha na mão e jogue para o outro, ok? É bom um novelo de lã e vai jogando. E isso vai gerando uma teia, né? Vai conectando. As pessoas vão jogando um para o outro e vai gerando uma conexão. Essa dinâmica começa assim, você entrega na mão, a pessoa se apresenta, perfeito? Se apresenta. Só que quando jogar para o outro que vai fazer a apresentação não vai apresentar ele primeiro, vai apresentar a pessoa que está segurando a última ponta na mão. Então vai fazer apresentar o outro que se apresentou, falar um pouquinho, o fulano falou que ele gosta disso, 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 disso. Perfeito? Daí ele se apresenta e joga para uma outra pessoa. Essa outra pessoa vai apresentar a última pessoa que se apresentou. Nunca vai falar de si primeiro, vai falar do outro, vai falar o que entendeu do outro. O Joãozinho gosta disso, disso, disso. E ele trabalha aqui há tanto tempo. O ideal é você pedir, tipo assim, fale uma curiosidade sobre você e fale também um pouco sobre a tua experiência aqui, o que você faz na empresa, se você já participou da CIPA. E vai jogando, vai fazendo isso e vai jogando essa linha um para o outro. E no final vai gerar uma teia, você faz uma reflexão que é importante, e todos nós estamos conectados de alguma forma, todos nós dependemos um do outro. Se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente tem que trabalhar em equipe, ok? Você pode fazer essa dinâmica já. Depois você explica qual é o objetivo. Por exemplo, talvez em algum vídeo ou alguma aula eu já te expliquei sobre isso, qual é o objetivo da CIPA. E talvez você vai dizer, vou fazer de novo. Não, você pode retirar se você já fez em algum outro momento. Mas como é uma outra apresentação completa, tá aqui também esse slide. E aqui tem um vídeo, ok? E esse vídeo você pode passar, vai aparecer um pouquinho da imagem aqui para você, mas fala sobre iniciativa. Então esse vídeo está na apresentação que você vai visualizar também, ok? É sobre iniciativa, muito importante esse vídeo. Aí você faz uma pergunta, segurança é prioridade? Por quê? Porque a gente faz aquela brincadeira de segurança ser prioridade ou valor. Talvez você já ouviu em alguma apresentação eu falar sobre isso, tá? Mas é basicamente a mesma questão. Se a segurança é prioridade, prioridades elas mudam, mas se a segurança é um valor, ela permanece firme, ok? Então você pode fazer essa pergunta, se as pessoas acham que é prioridade um valor, e você explicar esses dois conceitos. Aí você explica o que é a CIPA, e eu coloquei aqui, você pode usar comissão, eu boto com a missão aí interna de prever a ação de acidentes, ou prever a possibilidade de acidentes. É isso que é a CIPA, é um conjunto de pessoas que tem uma missão, ok? E daí eu coloco assim, comissão é a equipe. Então eu falo da diferença nesse slide de equipe e de grupo. Equipe,
um conglomerado de pessoas ou várias pessoas caminhando para o mesmo objetivo e se ajudando para alcançar aquilo. O grupo é só um monte de pessoa. Tem talvez o mesmo objetivo, mas não se ajudam. Então a diferença da equipe para o grupo é que a equipe ela se ajuda para chegar a um objetivo. E o grupo é apenas um agrupamento de pessoas. E aqui a gente faz... Gente, aqui eu tenho essa técnica Disney. Não sei se eu já passei para vocês, mas se não passei, você experimenta agora. O que é essa técnica? O que você vai fazer? É uma dinâmica que você vai poder passar para os seus colaboradores, tanto nessa apresentação ou em outra que você vai fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai dar uma folha de papel em branco para cada participante e você vai dividir em 3 partes. Um grupo 1, 2, 3. Você vai dividir o grupo. Você vai pedir para todas as pessoas escreverem uma ideia de melhoria na segurança do trabalho. Escreve assim, uma ideia. A adequação de tal máquina, fazer esse patch, uma ideia de melhoria dentro da segurança do trabalho. Algo que não é feito e que pode ser feito. Perfeito? Você vai dar essa ideia. O que você vai fazer? Quando você dividiu esses 3 grupos, você vai dividir igualmente os 3 grupos, vai colocar um em cada lado. Aqui um de um lado, outro do outro e um mais ou menos no meio, ok? Mas que todos consigam se ver, um de frente para o outro. Então o que você vai fazer? Você vai dizer assim, ó, esse grupo aqui vai falar só pontos positivos dessa ideia. Não pode falar ponto negativo, só ponto positivo. Então vai dizer que a ideia é boa por causa disso, disso. Ou seja, vai elogiar a ideia, vai falar só pontos positivos. Vou usar assim, ó, o exemplo, a CIPAT. A CIPAT é muito bom porque vai trazer interação, a gente nunca fez, vai trazer conscientização, vai ser um dia diferente para as pessoas, uma semana diferente. Ponto. O outro grupo que está do outro lado vai falar só pontos negativos. Não, a CIPAT não vai dar, porque é custo, porque vão ter que parar a produção, ou seja, só pontos negativos, ok? E o grupo do meio vai chegar a um acordo, vai mediar, vai olhar tanto um lado quanto o outro e vai encontrar uma solução mais razoável para aquilo. Vai olhar os pontos negativos, positivos e vai dizer sim ou não e por quê, ok? Então é uma brincadeira. É uma dinâmica, serve sim, só que no fim é divertido, porque tem gente que a parte que fala mal vai ver que isso as pessoas falam sempre e depois você pode fazer uma reflexão. Gente, como é fácil, né? Apontar pontos negativos de uma ideia. Então, por que a gente faz isso? Porque na CIPA tem muitas ideias, mas as ideias às vezes não vão para frente. Por quê? Porque sempre tem mais pessoas falando pontos negativos. Então, nessas ideias que eles vão colocar, vão olhar lá negativo, positivo, vão entrar em um consenso. Isso ajuda também porque muitas ideias vão surgir no meio dessa dinâmica, ok? Técnica Disney. Ou seja, aqui eu continuo explicando em relação ao que é a CIPA interna, ou seja, ninguém de fora vai resolver os nossos problemas. Ninguém de fora vai resolver os seus problemas. Então, a CIPA é uma comissão interna, você continua falando. Não vai vir gente de fora resolver o teu problema. É você que vai ter que resolver, é você que vai ter que buscar solução. E depois, prevenção. Então, a gente fala sobre o que é prevenção para as pessoas, explica, traz conceito. E aqui a gente usa uma outra dinâmica. O que você pode fazer? Você pode pegar um chapéu, se você quiser, ok? Colocar um espelho dentro, prender esse espelho e você pode fazer para quem você tira o chapéu da segurança. Nesse, para quem você tira o chapéu da segurança, você chama uma pessoa, fala que tem uma foto ali dentro e que fale um pouquinho sobre essa pessoa em relação à segurança do trabalho. A pessoa vem, olha que ela está ali e fala sobre a segurança do trabalho. Então, e você pergunta, você tira o chapéu dessa pessoa em relação à segurança do trabalho? Ela cumpre os procedimentos, ela usa o EPI, ela faz gestão de segurança do trabalho? E a pessoa está se vendo e ela vai ter que falar sobre ela. Então nessa aqui tem música, tudo. Se você olhar os slides, você vai perceber que tem música, ok? E depois você fala de acidente, porque a comissão interna é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então fala sobre o que é um acidente, explica. E daí aqui tem o conceito prevencionista do que é um acidente. E daí você pode falar do conceito previdenciário, mas não necessariamente é necessário, ok? Identificação e gerenciamento de risco. Nessa parte, você vai trabalhar com a parte de identificar risco, gerenciar risco. Tudo isso é muito importante. E aqui a gente entra numa dinâmica do balão. Eu vou colocar na próxima aula, ok?
a dinâmica do balão, mas ela tá no YouTube e você pode ver ela de graça, essa apresentação, essa dinâmica que eu faço. Ela tem mais, nesse momento, mais de 5.000 visualizações, mas eu vou colocar ela listada aqui abaixo, ok? No próximo vídeo, para você ver como você faz essa dinâmica do balão, perfeito? Diferença de risco e perigo. Então você vai falar a diferença do risco e perigo, isso aí tá escacarado para você que é de segurança do trabalho, sabe a diferença, então explica a diferença, pergunta, interage. Aí você pergunta, como é que faz para evitar acidentes? Entende? Você está sempre interagindo, percebe que é muita pergunta? Você vai falar, gente, como é que a gente faz para a gente evitar acidente? E a pessoa vai responder, tem que fazer isso, isso, isso. Aí a gente cai naquele mesmo conceito, EPI, EPC e medidas administrativas, só que não necessariamente nessa ordem. Existe a hierarquia, né? EPC, medidas administrativas e EPI. Inclusive, essas medidas administrativas elas estão dentro da NR1, perfeito? E aqui a mesma coisa, a eliminação, substituição, controle de engenharia, controles administrativos e EPI. Você vai passar e explicar isso para as pessoas. E aqui é um exemplo, ó. Eu coloquei um exemplo. Qual? Algo que tem dentro da casa de todo mundo, que são produtos químicos, tá? Criança tendo acesso a produto químico. E você pergunta, como é que a gente faz para solucionar esse problema? Dá para eliminar os produtos químicos da nossa casa? Talvez não. Dá para substituir os produtos químicos da nossa casa? Substituir por uma outra coisa? Talvez não. Dá para fazer algum tipo de gerenciamento? Dá. Medida administrativa? EPC, por exemplo, daria? Querendo ou não, se você pegar e trancar o local onde fica os produtos químicos, já é um EPC, né? Digamos assim. Mas é uma medida que você pode tomar. Outra coisa, a medida administrativa, colocar no lugar mais alto e onde não tem risco de queda. Pode? Pode. Onde a criança não tem acesso? Pode, pode. EPI, às vezes não vai dar para dar EPI para uma criança, obviamente, mas a medida administrativa já resolveria. Aí você vai falando sobre o que a norma diz sobre os EPIs. Então, o que o empregador tem que fazer e o que o empregado tem que fazer. Basta ler, é bem tranquilo. Causas de acidente, aqui você vai passar o que causa o acidente. Então, as causas de um acidente você vai passar aqui. Homem, máquina, ambiente, perfeito? Você vai explicar isso também para as pessoas. Outra coisa, o que é gerenciamento? Você vai explicar o que é um gerenciamento de risco. Como é que se faz um gerenciamento? Aí, ó, risco encontrado em cada ambiente. Gente, o que é isso aqui? Você vai pegar fotos ou você vai pedir, gente, fale todos os setores que tem. Eles vão falando tal setor. Você fala qual o risco que existe naquele ambiente. Vai fazendo eles identificar. Se você conseguir colocar a foto do ambiente aqui, é melhor ainda. Isso vai melhorando o gerenciamento, vai melhorando a interação. Fala, gente, fala um risco aí que existe em um determinado ambiente, tal. Como é que a gente faz para gerenciar isso? Tal coisa. Dá para a gente botar uma medida, dá para eliminar esse risco? Sim ou não? Não. Dá para fazer algum EPC? Sim ou não? Dá para substituir, né, que vem antes? Sim ou não? Não. Dá para colocar algum EPC? Dá. Dá para gerar alguma medida administrativa? Sim. EPI? Sim. Então, vai gerenciando o risco a partir daquele exemplo que eles vão te dando. Perfeito? E daí como é que se faz gerenciamento? Organização, atenção, dedicação, trabalho em equipe, comunicação, comprometimento, cuidado e conscientização. E depois aqui, ó, em cada um, a gente vai dando um exemplo. Organização. Como que a gente... Será que um ambiente organizado gerencia melhor de gerenciar o risco? Com certeza. Você vai falando sobre nível de atenção. Muito bem, vamos agora para essa O Mestre Mandou, que é uma dinâmica. Tem música rolando aqui também, talvez você não está vendo, mas tem música rolando, perfeito? É simples, você vai dar uma ordem qualquer. Levante-se, bata palma, ok? Só que cada vez que você dá uma ordem qualquer, você pode listar essas ordens, você vai clicar para passar o slide. E o que vai acontecer? Vai entrar, por exemplo, aqui uma palavra. No caso, entrou verdade. O que essa dinâmica faz? Quando você fala bata palma e aparece a palavra verdade, as pessoas realmente vão ter que bater palma. Ok? Você fala se levante, aparece verdade, a pessoa realmente vai ter que se levantar. Mas se você fala assim,
fique num pé só e aparecer a palavra mentira, a pessoa não era para ficar num pé só. O que a gente está falando? Está falando de comunicação. Quando uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, você lê uma coisa num cartaz lá, vou dar um exemplo. Tá lá dizendo uso obrigatório de EPI, mas tem gente que não está usando, ou o próprio técnico não está usando, ou seja, conflito de informação. Essa dinâmica vai fazer isso. E você vai dando ordem, perfeito? Cumprimente seu amigo. Mentira, não era para cumprimentar ninguém. Aí a pessoa vai cumprimentar e olha lá no slide, não, é mentira, não pode. Compreende? E assim você vai fazendo. E quando você fala essa parte aqui, ó, que é não faça nada, você fala qualquer ordem e a pessoa não pode fazer nada. A ordem é não faça nada. Ok? E assim você vai fazendo. Repita a última orientação. Vamos dizer que aqui você falou fique num pé só e repita a última orientação, a pessoa vai ter que ficar num pé só novamente. Aí você fala assim, muito bem pessoal, parabéns a todos pela dinâmica, falando para as pessoas meio que bater palma, entendeu? Muito bem, parabéns, e você toca a última, não bata palmas. E vai ter gente que vai estar batendo palma, compreendeu? E não era para bater palma. Isso é uma dinâmica. A dedicação, a gente precisa falar sobre dedicação, trabalho em equipe. Aqui essa dinâmica é uma outra dinâmica que você vai poder usar. O que você vai fazer? Quando a gente fala de trabalho em equipe, é um conjunto. São várias pessoas que vão ter que trabalhar em conjunto para chegar a um resultado. Então, o que você vai fazer nessa dinâmica? Nessa dinâmica, você vai pegar um litro pequeno, uma garrafinha, você vai apertar e você vai segurar embaixo e vai chamar uma outra pessoa para te ajudar. Essa outra pessoa ela vai te ajudar a abrir essa garrafa. Só que essa outra pessoa só pode tocar na tampa, só com uma mão, não pode tocar em nenhum outro lugar da garrafa. Só que você vai segurar a garrafinha, perfeito? Então a gente está falando sobre trabalho em equipe. Então você vai estar segurando a garrafinha e a pessoa vai ter que abrir. Aí você começa a fazer. Só que quando ela vai tentar abrir, você deixa a mão bem frouxa e ela não consegue rodar. Aí você fala assim, tá vendo? Quando alguém quer fazer segurança, mas quando outra pessoa não tá com vontade, não dá para fazer, beleza? A segunda parte você vai dizer, não, agora eu vou segurar. Só que quando a pessoa for rodar, quando ela botar a mão, você sai e vai conversar com uma outra pessoa. Sai, realmente deixa ela sozinha. E ela fica ali, tipo, segurando a garrafa pela tampa. Eu fiz isso, pois é, quando alguém quer fazer segurança, mas uma pessoa só quer conversar, ficar de um lado pro outro, também não dá para fazer. E a terceira você diz, não, agora eu vou fazer. Aí o que acontece? Você segura ali de novo, só que quando ela for botar a mão para desrosquear a tampa, você tenta colocar a mão ali também, sabe? Tentando desrosquear também e acaba se atrapalhando e ninguém abre a garrafa. Ou seja, quando você quer fazer a segurança, mas quando você vai fazer uma coisa que não lhe compete fazer ou quer fazer um serviço de uma outra pessoa, apenas acaba atrapalhando. Perfeito? Então, essa dinâmica é assim. Depois, na última, claro, você segura e pede para todo mundo bater palma, senão a pessoa vai ficar irritada. Vamos lá? E a gente fala de um conceito chamado interdependência. O que é isso? Se você conhece o conceito de interdependência, você vai explicar que eu cuido de mim, eu cuido do outro e deixo que o outro cuide de mim também. Esse é o conceito da interdependência. E aqui tem um vídeo completo, tá? Esse vídeo aqui é bem bacana, bem legal, tem várias explicações sobre esse vídeo, que uma pessoa vai ajudando a outra, mas começou lá com uma pessoa tendo a iniciativa, ok? Isso aí é fácil de você entender e explicar para as outras pessoas também. E aqui uma história, a história se chamada A Menina do Vestido Azul, ok? Essa história eu já contei em alguns vídeos, mas eu vou contar novamente. Para que você entenda. Então a gente já está chegando aí a 20 minutos de vídeo, okay? Perto de 20 minutos desta aula, mas eu vou continuar. Essa aula é um pouquinho mais demorada, talvez a gente chegue aí em meia hora de aula, só que essa aula é muito importante, porque é uma apresentação completa que você pode fazer em 8 horas. Então a Menina do Vestido Azul é uma história de uma menina que ela maltrapilha. Então você começa contando essa história. Era uma menina maltrapilha e o professor viu ela e comprou um vestido azul para ela e deu de presente esse vestido azul, ok? E ela chegou em casa, aquela menina, e a mãe falou assim, poxa, a minha filha é tão linda, ganhou esse vestido tão lindo, mas eu não vou colocar esse vestido nela agora sim, porque ela tá desarrumada,
preciso dar um banho nela. Então a mãe foi lá, arrumou a filha, penteou o cabelo, botou o vestido, passou perfume. A menina ficou linda, né, com aquele vestido azul. Quando o pai dela chegou em casa, falou assim: meu, como a minha filha é linda, como a minha filha tá linda. Mas não dá, né? Eu tenho sido tão omisso quanto a nossa casa. O muro tá caído, está destruído, a grama tá alta, tem mato tudo quanto é lugar, tem goteira na casa, a casa tá mal pintada. E vendo que a filha dele era tão bonita, ele disse assim: não, minha filha merece morar numa casa mais organizada. Ele foi lá, arrumou a casa, organizou, roçou o jardim, deixou tudo bonito, casa mais bonita da rua. Os outros vizinhos começaram a olhar e falaram: nossa, que casa linda. Mas poxa, será que só tem que ter uma casa linda nessa rua? E todo mundo começou a fazer mutirão, se ajudar, todo mundo começou a ajudar a rua, deixaram a rua bonita, a calçada arrumada, as gramas todas cortadas, os muros bem feitos, as casas pintadas, ou seja, aquela rua se tornou a rua mais bonita da cidade. E a mesma coisa a cidade fez, ajudando, se ajudando, cooperando, trabalhando em conjunto para que essa cidade se tornasse uma cidade bonita e organizada. O Estado olhou para a cidade e quis fazer em outras cidades também, e o Estado se tornou um Estado referência, e foi. E você pode imaginar onde isso vai parar. Ok? Eu resumi essa história, mas você pode procurar na internet aí, a menina do vestido azul, e você vai encontrar essa história que o Ivan Maia conta, ok? Com mais detalhes, mas aqui eu passei para você só para você entender. O que você passa aqui para as pessoas que são cipeiros? Se você não começar alguma coisa, nunca vai ser feito. Se você não ter iniciativa, nada vai ser mudado na empresa. Se você sempre esperar pelo outro, nada será feito. Então faça a sua parte, comece por você e depois as coisas vão se encaminhando. Fale sobre comunicação, como é importante a comunicação dentro da segurança do trabalho, como é importante a comunicação para que você exerça, digamos assim, o papel como profissional de segurança do trabalho ou como cipeiro. E fale sobre os 3 tipos de comunicação. Gente, eu estou dando um curso aqui para você. Óbvio que eu poderia ir mais a fundo, só que vai ficar muito longo. Mas você pode, por exemplo, falar da seguinte maneira. Existem 3 tipos de comunicação: passiva, agressiva e assertiva. Ok? Você pode procurar na internet, melhorar isso aí. Mas, basicamente, a passiva é aquela pessoa que fica calada, não fala nada, ou fala muito pouco. A agressiva é a pessoa que é agressivo realmente na fala. E assertivo é a pessoa que fala da maneira certa. Por quê? Porque você precisa entender sobre comunicação se você quer cobrar outras pessoas sobre o uso de EPI, sobre cumprir procedimentos, sobre cooperar com a segurança do trabalho. Comunicação é o primeiro passo para que a pessoa desenvolva essa habilidade de conscientização. Ok? Então passa isso para os seus cipeiros também. Mudando a forma de se comunicar. Aqui a gente vai fazer uma dinâmica simples. Eu usei isso aqui como exemplo, mas você vai dizer assim: gente, escreve numa folha em branco, pode ser aquela mesma folha que estava usando, escreve uma frase que você ouve ou que você já ouviu, que você considera uma comunicação ruim. Eu coloquei como exemplo, por exemplo, cala a boca, né? O errado é: estou mandando usar o EPI. Eu coloquei como exemplo em alguns lugares, cale a boca. Qual seria a forma certa? Você poderia ficar em silêncio, por favor? Só um momento, só para a gente conversar? A forma certa, ok? De falar. Então você vai fazer uma dinâmica pedindo para eles escrever uma frase que eles consideram errado que as pessoas falam. Como, por exemplo, cala a boca, fica quieto, ou coisinha, ou tu de cabelo, ou tu de boné, ou tu de camisa, sabe? Não chama a pessoa pelo nome. Uma frase que você considera errado na comunicação, e embaixo a pessoa vai escrever a forma certa, que ela acha que deveria ser falado da forma correta. Então, se ela assim: ô coisinha, poderia perguntar o nome e falar assim: ô Bruno, poderia vir cá fazendo um favor? Chamar o nome da pessoa. Então, a forma errada e a forma certa da comunicação. Entenda que comunicação não é só o que eu falo, é como eu falo, entonação vocal. Ok? Então, errado aqui, por exemplo, eu coloquei: estou mandando usar o EPI. Ok? Isso aqui é um exemplo para você passar para eles. O certo seria: João, poderia colocar o EPI por gentileza? Entendeu? É diferente, mas isso aqui é comunicação. Essa primeira, que está errado, é mais agressiva. Estou mandando você colocar o EPI.
A segunda é mais assertiva. Por quê? Porque você está falando, João, chamou pelo nome, poderia colocar o IPI por gentileza? Então você vai fazer essa dinâmica com eles também. Fala sobre comprometimento, ok? Fala sobre comprometimento, cada um tem que ser comprometido, todos têm que resolver os problemas, a gente tem que trabalhar junto quanto a isso. E depois fala sobre o quê? Faz uma dinâmica chamada O Problema Não É Meu. Simples, você vai botar uma música, a música já está aqui, tá legal? Ela já fica rodando. Em todas as apresentações aqui, onde precisa ter música, já está a música, eu já organizei isso. E o que você vai fazer nessa dinâmica do problema não é meu? Você vai pegar e pedir para aquela folha que eles estavam usando, tá toda rabiscada, falar, amassem a folha. Eles amassam. Amassa a folha, fica uma bolinha, né? Usaram a folha até ali, agora amassa a folha. Você vai falar assim, gente, o que vocês vão fazer? Cada folha dessa, cada papel, cada bolinha dessa é um problema. Vocês têm que resolver esse problema. Só que assim, vocês não querem resolver, então vocês vão jogar para outra pessoa e vocês vão falar, o problema não é meu, o problema não é meu, e cada papel que vocês pegarem, vocês vão fazer a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma bagunça, porque todo mundo vai estar jogando para todo mundo e ninguém vai estar segurando problema nenhum. Vai ter algumas pessoas que vão falar assim, não, segura, sabe? Vai pegar um papel na mão, não vai querer passar. Então, o que acontece é que algumas pessoas vão até segurar o papel na mão e tentar resolver aquele problema, só que vão acumular um monte de problema e depois não vão conseguir resolver nenhum. Okay? Mas você deixa aí uns 2 minutos ele jogando papel de um lado para o outro. Depois você faz uma reflexão. Gente, dinâmica do problema não é meu. Quando a gente sempre fala o problema não é meu, ele se torna um problema de todo mundo e de repente está uma bagunça generalizada e ninguém entende mais nada. Então assim, sobre essa dinâmica o problema não é meu, você vai perguntar que sentimento surgiram enquanto vocês jogaram e falaram a frase, o problema não é meu. Qual é o sentimento de jogar? Às vezes é alívio, né? Não, o problema não é meu. Você vai perguntar isso. Imagine que as bolinhas representam vários problemas. Como as pessoas lidam com o problema? Da mesma maneira, então você vai perguntar para as pessoas, como é que a gente lidou com o problema? Teve alguém que lidou de uma maneira diferente? Isso tudo que eu estou falando está escrito aqui, ok? Que está no slide que eu disponibilizei para você. Quando surge um problema num departamento, empresa, de quem é o problema? De uma pessoa só ou de todos nós? Faça essa pergunta para as pessoas. Como soa para vocês, ou como isso soa? Você vai perguntar, o problema de um é o problema de todos. Como você entende essa frase? O problema de um é o problema de todos. Pergunte para eles e deixa eles responder. Aí você fala sobre conscientização, né? Fala, gente, o que é conscientização? Como podemos fazer? Aí você já fala aqui, como podemos fazer conscientização? DDS, palestras, materiais ilustrativos, dinâmicas, jogos. Então, 2 coisas se faz, tá? Aqui tem só um errinho de português na emoção, aqui, mas depois eu vou arrumar antes de mandar para vocês. Então, como a gente pode fazer? De 2 formas, repetição e emoção. Repetição e forte emoção. Você vai repetir, DDS você vai fazer, palestra, material ilustrativo, dinâmico, sempre. Você vai fazer isso, ok? Aliás, eu passei várias dinâmicas aqui e até alguns jogos para vocês fazerem. E uma forte emoção, tem que gerar emoção no sentido de, gente, é a vida de vocês, isso aqui é importante. Faça uma dinâmica que gere uma forte reflexão, isso será muito importante, ok? Você faz parte da segurança, traz aquela ideia de conceito geral, de que você faz parte da segurança, de todos nós fazemos parte, não é só uma pessoa. E daí você faz uma pergunta, de quem você cuida? Você cuida de você, você vai falar para as pessoas, você cuida de você para a sua família, você cuida de outras pessoas. Então vamos falar sobre cuidado, a importância do cuidado. Aqui gerando uma forte emoção, conscientização, tudo isso é muito importante. E aqui termina a gente com uma frase minha. Qual é? O conformismo na área da segurança gera acidentes, mas o constante aperfeiçoamento salva vidas. Fala sobre não ser conformado, ou seja, fazer algo mais, gerenciar a segurança do trabalho, fazer a sua parte, dar o seu melhor, ir a fundo, contribuir com a segurança do trabalho, ou seja, tudo isso faz parte da segurança do trabalho. Então, quando você está conformado, tá assim, já faz tanto tempo, sempre foi feito assim, a possibilidade de acontecer um acidente é muito grande. Mas quando você está constantemente se aperfeiçoando, estudando, buscando forma de fazer conscientização, você está salvando vidas. Então, assim, você que vai ministrar curso, você precisa acreditar que ao ministrar esse curso, você está salvando vidas. Passe para as pessoas que vão fazer parte do seu curso. Quando elas aplicarem a segurança do trabalho no seu ambiente de trabalho, elas estão salvando vidas também.
Eu espero que você tenha gostado dessa aula, ela ficou em torno de meia hora, eu sei que foi bastante coisa, eu passei rápido, mas isso aqui vai gerar 8 horas tranquilo de treinamento para você, dentro daquelas 20 horas que você precisa ministrar. Você pode usar isso aqui como uma palestra também, você pode pegar coisas daqui de dentro que eu te passei e usar em outras palestras, como uma dinâmica, alguma coisa que eu te expliquei aqui, uma história. Você pode usar em outras palestras, ou seja, esse material é muito importante e vai dar muita munição para você fazer segurança do trabalho. Então, mais uma vez, no próximo vídeo vai estar o vídeo daquela dinâmica do balão, que vai ser fácil para você entender. Então, assista esse aqui e assista ao próximo também. A gente se vê no próximo e quem sabe até numa outra oportunidade a gente acaba comentando mais sobre segurança do trabalho. Valeu, até uma próxima aula.